corrente elétrica que é estabelecida nos circuitos, ela pode ser de dois tipos. Podemos ter correntes do tipo contínua ou correntes do tipo alternadas. Uma corrente elétrica é dita contínua quando seus portadores de carga movem-se apenas em um sentido ao longo do condutor metálico. Nesse exemplo aqui, temos todos os elétrons se movimentando da direita para a esquerda, que é o sentido real da corrente. Se esta corrente apresentar um valor de intensidade constante, poderíamos construir um gráfico. Pois bem, o gráfico abaixo representa a corrente contínua e constante. A corrente é estabelecida sempre em um mesmo sentido e com intensidade constante. Temos aqui o gráfico de uma função constante. Para qualquer instante de tempo que tomarmos, teremos o mesmo valor da intensidade da corrente. Encontramos correntes deste tipo quando fornecidas por pilhas ou baterias de automóveis. A corrente alternada é uma corrente cujo sentido é invertido periodicamente. Os elétrons dentro do fio oscilam para a direita e para a esquerda. O resultado é que o gráfico da intensidade da corrente em função do tempo é uma função que oscila, como por exemplo a função seno ou cosseno, uma função periódica. Notemos que essa nossa corrente ela oscila entre um valor I máximo e um valor menos I máximo, e que o tempo de repetição é exatamente o chamado período, ou T maiúsculo. O período é o tempo em que a corrente leva para repetir seu movimento, o que corresponde também ao tempo em que o elétron dá uma oscilada completa. Quando falamos de oscilações, é muito comum definirmos uma grandeza chamada frequência, que mede o número de repetições por intervalo de tempo. Por exemplo, existe uma frequência dos alunos no ambiente EAD do nosso curso. Essa frequência deve ser de uma visita a cada um dia. Então teremos uma repetição a um dia. A frequência é o número de repetições, o número de vezes que você repete o movimento, repete o evento por intervalo de tempo. Se você executa exatamente uma repetição, o intervalo de tempo seria o período. Então é natural de definirmos a frequência como o inverso do período. Então toda corrente alternada ela possui um tempo de repetição e também vai possuir uma frequência de oscilação. No SI, a unidade de frequência é o Hertz, em homenagem ao físico Frank Hertz, que descobriu as ondas eletromagnéticas em laboratório. E esse Hertz corresponde a exatamente um inverso de segundo. Então, se eu tiver um período de 1 segundo, eu teria uma frequência exata de 1 Hz. As correntes alternadas são utilizadas nas grandes distribuições de energia pelas companhias elétricas. A frequência de uma corrente alternada é geralmente igual a 60 Hz. Isto significa que a corrente elétrica realiza 60 oscilações, ou seja, 60 ciclos por segundo. O elétron dá um movimento de vai e vem, em média, de 60 vezes por segundo. Uma propriedade muito importante a respeito das correntes elétricas é a chamada continuidade da corrente. Imaginemos aqui um fio que é dividido em duas partes, no ponto A, que a gente chama de nó. A intensidade da corrente zero que chega no nó é dividida em duas intensidades, I1 e 2.
O mesmo resultado poderia ser obtido se o fio tivesse um formato dobrado. Não teríamos nenhuma diferença. O que acontece é que a intensidade da corrente que entra no nó A é igual à intensidade da corrente elétrica que sai do nó. O I0 é igual a I1 mais I2. Isso é o que chamamos de lei dos nós da corrente elétrica. E ela é uma consequência da conservação da carga. A corrente total que entra em um nó é igual à corrente total que sai deste nó. Essa é uma importante propriedade a respeito da corrente elétrica. Por fim, gostaria de falar para vocês sobre os fusíveis, que são equipamentos dispositivos simples que controlam a intensidade da corrente elétrica em um circuito. Os fusíveis são dispositivos com a finalidade de proteger redes elétricas, circuitos elétricos ou trecho destes, de uma corrente elétrica excessiva. Esta corrente indesejável pode ser consequência da presença de vários equipamentos ligados simultaneamente, que chamamos de sobrecarga na rede, ou pelo contato de dois fios, que é o chamado curto-circuito. Os fusíveis são constituídos por um filamento condutor de chumbo ou estanho, que possui a especificação de uma corrente elétrica máxima suportada. Então, todo fusível suporta uma máxima corrente. Esses metais possuem baixo ponto de fusão, e assim, quando a intensidade da corrente ultrapassa o valor máximo, a temperatura do filamento aumenta, atingindo o ponto de fusão. Fundindo ou derretido o elemento do fusível, a corrente não circulará mais pelo circuito, e dizemos que o circuito estará em aberto. Muito bem. Então é isso que eu gostaria para falar sobre a corrente elétrica. Em seguida, discutiremos a resistência elétrica.